Muito bem, pessoal, chegando com mais notícias do Cruzeiro. Hoje estou trazendo mais um corte dos donos da bola, trazendo todas as informações do Cruzeiro e sobre a pressão que será o primeiro jogo do Brasileirão, né? E qual será a expectativa do Cruzeiro nos primeiros jogos no comando de Leonardo Jardim, que tem a missão de transformar o Cruzeiro em uma equipe forte. Mas antes já peço que você que gosta dos cortes do Cruzeiro, já deixe seu like, se inscreva no canal para que eu possa sempre estar trazendo mais vídeos para você. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente! Cruzeiro voltando aos treinos, então, na quarta, depois dessa folga de carnaval, né? E aí, período de preparação. Falei agora aqui com o Maracanã, não sei se você concorda comigo, Valuzeiro. Se tem alguma coisa de positivo que deve ser tirado, ou de positiva, que é uma coisa positiva nesse período pós-desclassificação, é exatamente o que os treinadores mais reclamam no futebol brasileiro, que é tempo. E vai ter muito tempo para... Aí eu vou te fazer uma pergunta agora capciosa. Com esse tempo de preparação do Léo Jardim, com o elenco que o Cruzeiro tem, isso aponta para você que a responsabilidade e as cobranças para cima do treinador já começam logo após o período? Aí vai depender da forma como cada um enxerga o futebol, né? Ele é responsável, o André que gosta muito disso, né? Ele é responsável e é obrigado, são coisas diferentes, né? Então ele é responsável, é claro, por... tá vendo? Então ele é responsável. Cara, o Jardim ele tem que conseguir fazer um time, né? Tem que conseguir organizar e ali já nos 2 jogos contra o América ele começou a demonstrar algo. Claro que o Cruzeiro estreando no Campeonato Brasileiro, a expectativa é de que faça uma boa estreia. O Cruzeiro vai estrear em casa contra o Mirassol. Agora, neste momento, eu pelo menos, o HG e amigos aqui nos donos da bola, telespectadores, penso que a maior pressão, a maior cobrança deverá ser para cima do elenco e do departamento de futebol do Cruzeiro. Mas como assim? Ele é quem treina, ele é quem escala. Então, ele já é responsável e ele não foge disso. Como ele disse ainda na sua chegada no aeroporto de Confins, se as coisas estivessem bem no Cruzeiro, eu não estaria chegando a cá. Ele ainda falou dessa forma. Então ele sabia por que ele estava chegando. Times que estão numa boa situação não cogitam trocar os seus técnicos. Não acontece isso que está passando pelo Cruzeiro. Então ele é responsável, ele sempre vai chamar para si, mas as respostas elas precisam vir muito mais do campo do que, e aí estou falando em atitudes do próprio elenco, do que do próprio Jardim. É óbvio que ele precisa de formar um time, orientar. O Cruzeiro hoje não tem nada. Eu repito mais uma vez aqui, eu errei feio, errei rude, quando discordei de Elton Novaes, Thiago Fernandes e HG, falando, eles, mas não tem nada. Realmente não tem, pelo contrário. O que tem de herança são heranças ruins, tá? Mas já tem um desenho do Léo, no aspecto físico... Você fala do Diniz? Não, já tem um desenho do Jardim. Não, do Léo já tem. Eu estou falando do anteriormente. Não tem absolutamente nada. Então ele está subindo do ponto zero com ressalvas. Ele está pegando para construir naquele terreno, o terreno está assim, ó. Então ele tem que ainda deixar o terreno plano para começar a construir uma equipe. Foi a herança que ele recebeu. Eu não posso, eu te fiz essa pergunta, ela parece ter um tom de maldade, mas não tem. Porque se a gente fala aqui de 90 dias de trabalho, para você fazer uma avaliação, você não pode, mesmo com 30 dias de treinamento, já meter no colo do cara a responsabilidade. Mas que precisa haver uma evolução substancial, precisa. Porque é um tempo considerável. Se você somar o que o treinador tem com jogos de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana, o que ele tem de período de treinamento, nas janelas entre os jogos, cara, você soma 34 dias, quantos dias de carnaval de folga? 3? Três de folga do carnaval? Então estamos falando de 31 dias, vamos considerar 30 dias. Para você achar 30 dias de sessões de treinos, nesse intervalo você vai andar uns 6 meses, eu acho. É muito tempo. Mas vamos pensar também, né? Quando a gente inicia uma temporada, quando tem um calendário que ajuda e tudo, a gente tem lá um período de pré-temporada que o treinador chega desde o primeiro dia, se tudo ocorre dentro dos conformes. O treinador chega, começa a preparar a equipe e vai para a estreia no estadual. Ainda assim, a gente vê um time em construção em campo. A gente ainda vê... Sim, por causa do pouco tempo. Também. Mas porque a gente precisa o quê? Do ritmo de jogo, da sequência de partidas. Tem coisa que só na hora que começa mesmo o pau a cantar, que o treinador começa a perceber com quem que ele pode contar, como que pode contar. Então, assim,
É claro que ele tem uma condição que para um treinador, ainda mais no contexto dele, que já está pegando o ano em andamento, ele tem uma condição que normalmente os treinadores não têm. E isso é muito bom para ele. Mas não quer dizer que também com 30 dias, pronto, tá tudo prontinho, maravilhoso, azeitado, não tem como. Não, principalmente Não que tem ele não como. vai ter jogos. E né? ele não vai ter aqueles primeiros jogos do Campeonato Mineiro, que normalmente os treinadores têm, os estaduais, E para que fazer são mais teste na leves, equipe. no nível de Adversário mais enfrentamento, fraco, um né? adversário mais tranquilo, uma partida que a cobrança é menor. Ele já vai chegar para os grandes desafios da temporada. Então, com cobrança maior, adversários mais bem preparados, num outro estágio da temporada. Então, tem alguns desafios ainda que o Leonardo Jardim vai enfrentar, mas dentro de tudo que aconteceu até agora no ano do Cruzeiro, é uma ótima notícia ter esse tempo para ele também chegar, conhecer o pessoal e trabalhar a equipe. Vai ser necessário paciência, né? Primeiro, é claro. necessário paciência do torcedor, paciência da imprensa, também, principalmente no primeiro jogo. Pode que é contra o dar Mirassol pelo certo campeonato, tudo de cara, campeonato, mas não é exato. garantido. A gente não vai fazer Isso se aconteceu tornar... com o Pepa, com menos tempo até. não vai, a gente não pode... Quem? Com o Pepa. A gente não pode fazer Recém-eliminado na Copa do do Brasil. primeiro jogo do Leonardo Jardim no Campeonato Brasileiro ser o melhor treinador e nem ele ser o pior treinador. Esse técnico aí não vai dar, não. Foi uma estreia. A estreia, o Cruzeiro ganhou de 4-0. Ele é o melhor treinador. Eu me não. O jogo foi 2-1. Ele não é o pior. O jogo foi 1-1. Ele não é o pior. Precisa dar tempo e sequência para ele. Vai eu agora de novo para a acidez. Quando o treinador tem, do gabarito dele, grande, gigantesco, quando ele tem 30 dias, em média, de preparo para o time e recebe o Mirassol na primeira rodada, ele tem que ganhar e bem. Eu não penso com a igual qualidade- você. Eu e com não a penso igual qualidade você. do elenco. Pô, a gente estava no igual início você. do programa Eu falando dos cuidados concordaria. que o Atlético tem que tomar Aliás, com o Canal. aliás, eu só uma ressalvinha. Aí o Mirassol Ganhar é bem- obrigação? Não. Peraí, só um detalhe, só uma ressalvinha. Ganhar bem não, ganhar. Eu vou dar uma trela. O Cruzeiro tem que ser Ganhar. favorito Ele tem que pro ser jogo, favorito, tem que pô. responder a Mas isso. E ele sabe. O erro é o que jogando você em falou. casa, pelo amor de jogar em Deus, casa, E o Jardim 30 sabe. dias de trabalho, a qualidade do elenco que ele tem, o Cruzeiro é favorito. E ele, o Mirassol ele é sabe favorito, disso. claro que Ele sim. sabe disso. Ele falou, que sim. o O termo que Jardim ele sabe usou, disso. Ele que foi falou que na tem que- coletiva. Tem que deitar. Ele falou na eu acho que tem que coletiva. ganhar. Ele Tem que ganhar, um Ele sabe disso. Ele sabe. falou na coletiva após derrota contra o Democrata de Governador Valadares, respeitando o Democrata, mas que o Cruzeiro em nenhuma hipótese Pedrinho também poderia falou. perder aquele jogo. Não, Pedrinho mas também falou eu tô aqui. falando que ele já com menos tempo falou. Então ele sabe que o Mirassol tem um trabalho, disputa um torneio regional bem mais forte do que o Mineiro. Aliás, isso não é difícil, né? Talvez juntando Zona Leste, Zona Sul e Zona Norte, a gente consiga montar no Amador um torneio que ofereça melhores condições de gramado e tenha mais competitividade que o Mineiro, organizado pela FMF. Então, o Jardim, ele sabe disso. O Cruzeiro é favorito contra o Mirassol sem a gente saber que time que o Cruzeiro vai estrear. Mas imputar obrigações, eu realmente não Obrigação vou fazer não isso. existe. A gente estava falando mais cedo do jogo do Atlético contra o Ganhar o Manaus. jogo, jogando que futebol tem melhor. alguma coisa para você pontuar ainda. Todo jogo tem uma história, não é assim. E se tem mas alguém tem- que está mas- muito mas interessado peraí, em ganhar bem, todo jogo tem é o obrigação. Jardim. Todo jogo E tem o algumas seu obrigações. contexto Não está dá. errado, tá? Obrigação Quê? é natural. O seu Por quê? contexto. Porque eu Objetivos, já é te muito diferente explico de agora. obrigação. Quando você diz lindamente, quando a gente fala que um técnico com o gabarito que ele tem vai chegar em um elenco desta qualidade e já tem que demonstrar, é verdade. Mas ele não está tendo outras tarefas a serem resolvidas, não? Não, mas a principal não, mas onde está errado do meu ponto de vista? Não, é porque A você principal tá é fazer esse time o jeito jogar que bola. você colocou é como se tivesse tudo correto e ele tivesse só que olhar para o campo. Não, eu sou Mas a responsável principal pelo que eu falo. o Não sei se principal você não é o campo. entende. Não, Quem? o Essa principal velha, não mas é o campo. você Valor. falou Essa é que velha, mas é boa. quando tem um elenco desse, ele está resolvendo outras coisas. Ele tá resolvendo- em termos de estrutura de futebol E eu estou que não entendendo. deveriam existir, Eu estou- Mas o inclusive. principal não é o campo. O treinador tem a principal responsabilidade Não, de e o resolver elenco dentro do que ele campo. Você sabe tem, muito peraí. bem que o Jardim não está É, mas resolvendo ele- só isso no mas Cruzeiro. o principal Thiago. é isso. Ele faz teve outras que coisas. fazer um O principal é o churrasco campo. pro Matos e o Matheus Pereira. Ele teve que organizar Gente, a mas casa peraí, ali mas tá também, no porque o combo, negócio né? estava desandado. Mas tá no né? combo, Claro, né? não, É, faz parte. Porque é o seguinte, faz por que parte. que eu Ele entendo? sabe. Ele E tem ele que chegar não é e pegar o coitado por Mirassol. isso, Ele não começou ontem, não. O Mirassol, o campeonato começa com ele sendo rebaixável. Ponto final. Eu Né? concordo. Então você estrear em casa contra um rebaixável, de certa forma aumenta a sua pressão para ganhar o jogo.
Na sequência, você tem Inter e São Paulo. Não tem pressão pro lado do Jardim na estreia do Campeonato Brasileiro. De ganhar Ponto. um jogo, Malu. Não tem pressão pro lado Então você dele. vai ver quando a bola tem. começar a rolar. Tá bom, Não, mas de pressão sempre porque tem. você, Você vai ver eu quando a sou bola obrigado começar a a rolar. pensar como você, a maioria dos torcedores pensa no Brasil. Desculpa, não é eu não isso. sou. Não é então faz isso. o seguinte, ele tropeça, daqui a 5 rodadas o Cruzeiro começa a não andar, vamos demitir. Não é isso que eu tô dizendo. É assim, Não quando é isso fala que eu de tô pressão, dizendo. é seguinte, Não. Vocês estão entendendo? Não. Pressão, você quer demitir o cara. Ele falou comigo assim, No primeiro seu ponto de rodada. vista tá errado e eu vou provar. Não provou nada. E você tá tá bom, fazendo onda. não tem problema. Deixa eu dizer Tá uma fazendo coisa. onda do quê? Você chega aqui e fala que o cara tem que ter pressão Quando no o primeiro treinador... jogo. Peraí, deixa eu falar, Ué, você querido. falou que ele tem obrigação de ganhar? Obrigação de ganhar uma coisa. Agora Isso falar não é que ele pressão, não? tá pressionado em termos de demissão é outra coisa. Quem falou isso? Você. Não falou de demissão, não. Cara, quem citou isso? Não, ele tá falando de O pressão. Malu acabou de falar que você falou Quem isso. eu falou concordo, eu isso? escutei Estão a mesma loucos? coisa. Quem que falou Eu não isso? tô louco. Que Nós isso, dois meu entendemos irmão? da mesma forma. Não, então vocês Nós entenderam dois errado. entendemos da mesma forma. Vocês estão parar com a resenha paralela, então, e prestar nós dois atenção. nós prestamos Jamais. atenção. Eu não Nós disse prestamos isso. atenção. Pelo amor de Deus, eu não disse isso. Pelo amor de Deus. Aliás, eu acabei de falar com o Maracanã, que eu não sei se você estava dentro do estúdio, o que o Cruzeiro precisa agora é Tava de usando paz, minha cadeira pra- tranquilidade, para resolver celular, todas pra as cá. picas que estão lá dentro para serem resolvidas. O Léo Jardim, se olharmos para currículo, é o maior treinador que já pisou aqui no Brasil. Para currículo. O Abel hoje conquistou no Palmeiras, mas quando ele chegou aqui não era conhecido. E você citou Jorge Jesus, eu estou com você. Né? Então hoje o Léo Jardim seria, de currículo, o maior treinador do futebol brasileiro. Ponto. De currículo, deixando bem claro. Aí quando ele tem, pela capacidade que ele tem, pela estrutura que ele tem, pelo elenco que ele tem, 30 dias para trabalhar, é melhor estrear contra o Mirassol jogando em casa, e ele tem que ganhar esse jogo sim. Existe uma pressão natural para ele ganhar esse jogo, porque na sequência ele tem Inter fora e São Paulo fora. E convenhamos, o Inter tem um bom time, está indo desfalcado para as finais lá do estadual, Então, mas mas tem um aí bom time. E o São Paulo também tem um bom time. Eu estou falando de elenco, né? Bons elencos. Então, é o que eu estou dizendo. Não pode ser aceitável que o Cruzeiro não ganhe de um rebaixável na primeira rodada do Então, mas Brasileiro. aí É a isso. pressão Onde é de que é o absurdo? tabela. Ninguém é Não, rebaixado ok, na é a primeira pressão de rodada de um tabela. campeonato. Queria só te Rebaixável. informar. Não, e tudo depende. Rebaixável? É. Ah, tudo bem. Aqui, Everton, eu fui olhar como que tá a sequência do Mirassol, né? Que não tá fácil, né? Nos últimos 7 jogos são 6 derrotas e 1 empate. Então, assim, o time Eu de fico lá feliz também quando você tá comigo. tem uma pressão. Não, é o debate, é a resenha. Eu também vejo que a pressão Tudo bem, da você não quer ficar tabela comigo, não é fica. uma coisa. A pressão da tabela, quando você olha a tabela. Pô, você tem um jogo contra o Mirassol. O Mirassol entra, sim, no Campeonato Brasileiro como um possível Rebaixado. rebaixado. É um time que pode ser rebaixado, bater e voltar. Mas a gente tem que entender todo o contexto. O que eu estava dizendo era, não podemos, na primeira rodada, fazer o Léo Jardim ser o melhor treinador, nem fazer da primeira rodada ele ser o pior Mas na treinador. linha de raciocínio do HG, se não ganhar, a pressão aumenta pro segundo Mas jogo. é óbvio. Esse é o erro do Everton. Mas Tá esse é vendo? o Esse é o ponto. erro Mas do é Everton. óbvio. Este Beleza. é o erro do Everton. Tá bom. Porque em todas as questões, eu acho que o Cruzeiro tem obrigação de vencer essa Então partida. pronto, você já está Eu concordando acredito que o comigo. Cruzeiro E se tem não obrigação vencer? de vencer E essa se não partida. vencer? Se não Tem que dar vencer mais pra ele, tempo aumenta de a trabalho. pressão. Quem está dizendo o contrário, Você tá querido? dizendo que aumenta a Aí, pressão. também, Não. aí Você tá dizendo que ainda aumenta tem a pressão. Não, outro aumentar a elemento. pressão. Pressão, cara, aumentar num a momento pressão. como esse, meu treinador irmão, recém-chegado. o Léo, você não sei Mas se você está vocês estão sabendo. esquecendo ainda de um outro O elemento. Léo Jardim está treinando o Cruzeiro, gente. Mas nós estamos falando do Cruzeiro também. Pois é. Só que você tem que ter calma. Mas quem está dizendo para não obrigação ter? de vencer, concordamos. Poucos não treinadores. venceu, tá errado. Poucos mas ele tem que ter treinadores. pressão. Então, mas Depende, isso maior, depende. mas isso não depende de mim, de você para controlar, ô Thiago. Não, mas eu posso dar Não minha opinião. depende. Não, mas eu sei que não hoje, depende quando de mim. hoje lá na rádio, quando Se eu fui dependesse falar de mim, de o Diniz pedir não tinha voltado paciência para Belo Horizonte para em 2025. torcedor. Mas vamos subir a pressão pro Jardim, o elenco e o departamento Mas de é Não, isso que o peraí, Everton quer. O Everton tá blindando o elenco e o departamento de futebol. Aí não, isso aí não. Vocês estão fazendo onda. Ninguém está tirando responsabilidade aqui do departamento de futebol do Cruzeiro. Ninguém está, mas de jeito nenhum. Que, aliás, eu teci críticas muito pesadas, vocês sabem bem. E merecidas, as críticas, inclusive. Ninguém está dizendo isso. O que eu estou dizendo é que ele vai ter um longo período e eu não posso desconsiderar o elenco que ele tem nas mãos para ele pegar um rebaixável na primeira rodada e não ter que ganhar o jogo. Pois é, mas Peraí, aí ainda é o que tem eu um tô outro dizendo. fator. O Elton estava falando de contexto. E aí tem contexto também da partida. Ah, porque o resultado. Beleza, mas, sei lá, já que é para ficar imaginando, se o Cruzeiro eventualmente perde para o Mirassol, mas é aquela derrota, pô, jogou bem pra caramba, criou oportunidade pra caramba, o goleiro dos caras fez milagre, o Mirassol fez um gol no Numa bola vadia. 38 de segundo tempo de pênalti.
Isso é uma derrota. Tomou 3-0, não jogou nada, é outra derrota. Eu vou além, Então, ó, e tem várias formas de ganhar também. Só que no caso da vitória, ainda fala tipo assim, não jogou bem, mas ganhou, vai estar tudo certo pelo contexto. Mas o jeito de perder também muda a análise. Então tem muita coisa aí para acontecer, pra gente avaliar, para saber se o Léo Jardim vai ficar mais pressionado, menos pressionado. O único fato é que mesmo com 30 dias, não dá para garantir que o time vai estar óbvio totalmente que não. pronto. Você precisa Óbvio de que não. mais tempo para você realmente falar qual é o time do Agora, Jardim. se você Eu perguntar- vou além. O Diniz chegou 25 de setembro do ano passado. O Jardim, ele deu o seu primeiro treino 10 de fevereiro e colocou o time para jogar contra o Democrata de Governador Valadares. Se você pega, para mim pelo menos, as partidas do Diniz contra o Betim e contra o Atlético e pega as duas do Jardim contra o América, o time do Jardim não foi pior do que o time do Diniz, não. Não foi. Foi por isso que E, eu falei e com um que... adversário mais difícil do que, para mim, do que o Atlético e do que o Betim. Por isso que eu te falei, quando pegou terra arrasada, eu tinha razão. Você demorou um pouquinho, mas confirmou. Vocês demoram um pouco, mas depois vocês vêm tudo pro É meu que lado. eu já falo, falo. né? Eu já estou acostumado Você e o com Elton isso. não falam, é isso que ele quer dizer. Você, Elton e Thiago Fernandes, o dólar não, Não, que ele participa eventualmente. e o- Vocês demoram para concordar comigo, mas depois vocês concordam e pedem desculpa. Nem Agora, sempre. atenção. É isso aí, pessoal. A primeira janela do ano foi também de muitas negociações de atletas sem espaço no Cruzeiro, né? O Cruzeiro emprestou ao todo 12 jogadores. 2 estão retornando, inclusive o Everton emprestado ao Betim já retornou e deverá ser cedido novamente. O volante Fernando Henrique tem um empréstimo na Portuguesa até o final de abril e tem até chance de rescindir o contrato, visto que seu vínculo vai até o final do ano. O Cruzeiro também cedeu o zagueiro Zé Ivaldo ao Santos, que tem um valor fixado para a eventual compra do clube paulista. O lateral Elibelton Palácio está cedido até o final do ano ao Milionários. O clube colombiano também vai assumir o pagamento de salários do jogador e, ao final do empréstimo, deverá ampliar o vínculo com o jogador. Agora, no fim da janela, o Cruzeiro cedeu também Fabrício Peralta ao Atlético Paranaense. Ele vai ser emprestado até o final da temporada. Também teve empréstimo dos jogadores da base. 3 meio-campistas também foram cedidos temporariamente pela Raposa. Ian Lucas foi para o Ferroviário até o final de 2025. No mesmo período também saiu Josefer para o América Mineiro e Vitinho para o Goiás. Vou ficando por aqui, mas já deixe sua opinião nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cruzeiro. Até o próximo vídeo, gente!